Olá, turma do terceiro ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês nas aulas online. A gente tivemos as nossas aulas anteriores, que foi passado para vocês, né? Falamos um pouco sobre jogos de matriz africanos. E aí aqui a gente, dentro do nosso conteúdo, a gente está continuando a falar sobre Mancala, que é um jogo de raciocínio lógico, bem antigo. A gente vai dar uma explicação melhor sobre o jogo Mancala, certo? E aí a gente dá continuidade às nossas atividades. Aqui a palavra Mancala tem origem na palavra árabe, nagal, que significa mover. O jogo está totalmente relacionado à semeadura, pois o seu principal objetivo era simular o ato de semear, a germinação das sementes, que é na terra, o seu desenvolvimento e sua colheita. O jogo de raciocínio lógico apresenta um forte potencial de aprendizagem, pois é importante prever e saber fazer boas jogadas ao longo do jogo. Cerca de 300 professores brasileiros, representantes do jogo no Brasil, afirmam que pode haver jogadas mais difíceis e imprevisíveis que o xadrez, né? Aí aqui a gente mostra e ilustra a figura sobre os jogos antigos de Mancala, né? Coloca lá uma tábua com buracos, certo? E aí as sementes pode ser de feijão, de tampinha. Eles antigamente utilizavam esse jogo, que é um jogo de raciocínio lógico bem antigo. Aí aqui é um tabuleiro diferenciado de acordo com o nome do jogo. Pode ser utilizado um tabuleiro com 2 filas de 6 covas, que pode ser construído com caixa de ovo, escavações feitas na terra, por madeiras que tenham escavações, por garrafas PETs, por círculos feitos em papelão, e aí é importante deixar 2 buracos a mais para o estoque de sementes. Sementes utilizam-se no jogo 48 sementes, que pode ser, que eu falei, feijão, pedras, botões, tampas de garrafa PETs e dados. As regras do jogo, né? O número de participantes são 2 jogadores. O objetivo do jogo é capturar o maior número de sementes. Preparação do jogo. Cada jogador ficará com uma fileira de 6 buracos. Considerado o seu campo, geralmente o campo é o lado em que o jogador se encontra. Em cada cova deve ser depositadas 4 sementes. À direita de cada jogador deve ficar um buraco, que foi pedido acima para ser reservado, que pode ser feito de copinho de iogurte, para depositar as sementes capturadas. A movimentação do jogo, que é o raciocínio lógico. A jogada principal consiste em escolher um buraco ou casa de seu campo e retirar as sementes de dentro dele, as distribuir no sentido anti-horário nos demais buracos que o sucedem. Os 12 buracos são considerados os circuitos por onde semear deve passar. Se o número de sementes a ser semeado for maior que 11, o semeador deverá dar uma volta completa pelo tabuleiro, sem deixar no campo adversário semente, e prosseguir repartindo as restantes pelos buracos seguintes. Isso aqui são as regras e a movimentação do jogo, que é a Mancala. Como capturar as sementes? As sementes só poderão ser capturadas se o último buraco for semeado, pertencer ao campo do adversário, conter 2 ou mais sementes, já contando com aquela recém-semeada. Nesse caso, o jogador deve pegar para si as sementes desse buraco e as do buraco procedente, desde que sejam satisfeitas as condições acima. A captura de sementes só será finalizada quando o semeador se deparar com um buraco que não satisfaça as condições acima. Isso aqui ainda é as regras do jogo. E quando o jogo de raciocínio lógico é finalizado? Não for possível colocar sementes em um único lance no buraco vazio do adversário, nesse caso o semeador pega para si todas as sementes que restarem em seu campo.
restarem tão poucas sementes sobre o tabuleiro que nenhuma captura seja mais possível. Nesse caso, essas sementes não ficam com ninguém. Ganha o semeador que possui o maior número de sementes. Isso aqui finaliza o jogo de raciocínio lógico, que é a mancala. Aí aqui a gente ilustra um pouco as fotos de como se joga e o jogo antigo como é feito no tabuleiro, né? Aí são os buracos, as sementes, pode ser pedras, feijões ou tampinhas, né, de pets. Aí aqui é na terra, certo? Feitos os buracos na terra. Ali tem as pedrinhas, conchinhas, né, que eles colocam. Pode ser, a gente vai já mostrar como construir. Aí a gente vai para a ficha de atividade. Na ficha de atividade, certo? A gente vai para a ficha de atividade. Pronto. Na ficha de atividade, vocês têm a construção da mancala. Aí eu vou pedir só que me traga aqui a caixinha de ovos, certo? Só para orientar vocês. Ó, aqui são como se fosse a brincadeira, um tabuleiro. Vocês vão construir. São 2, 4, 6, 8, tem 10 buracos nas laterais. Vocês vão deixar só 8, vão recortar, certo? E aí fala que é um copinho de iogurte, né? No copinho vocês podem recortar e colocar na lateral, um aqui e outro bem aqui. Quem não tiver o copinho de iogurte, pode recortar a caixinha e colar um buraco aqui e o outro buraco aqui. Então, como é feita a atividade? Uma caixa de ovo, que somente o espaço onde ficam os ovos sem a tampa, né? Aqui, ó, sem a tampa. 2 copos plásticos de iogurte, quem não tiver pode recortar para ficar de um lado e do outro. 48 pedrinhas, que as pedrinhas podem ser de feijão, certo? Ou arroz, ou botões. Aí vocês decidem o que tem em casa. Tinta guache e pincel para pintar nas laterais, certo? Ó, aí aqui tem, ó, pinte a parte interna das duas fileiras de cores diferentes e deixa secar bem. Então, vocês vão pintar na parte interna, principalmente no buraco que vai ficar de um lado e do outro para diferenciar, certo? Ficarão 6 buracos, são as casas para o jogador, no sentido da largura da caixa. Com as mesmas cores escolhidas anteriormente, pinte um copinho de cada cor. Para cada jogador corresponde aos buracos da caixa. Aí aqui tem um verde e um amarelo, né? Foi pintado. E separe 48 pecinhas de 24 de cada cor. Ou então, se não tiver o feijão, vai 24 para um lado e 24 para o outro, para cada jogador. Então, é 24 pedras para um jogador, 24 para outro jogador, certo? Essa aqui é a construção da atividade, que é a ficha de atividade de vocês, certo? E aí, vocês vão construir para fazer esse jogo, que eu já mostrei como é que funciona com as regras. A movimentação desse jogo e como finaliza. A gente finaliza essa atividade. E aí a gente vai dar continuidade na próxima aula com outra atividade que vai ser passada agora. Até o próximo conteúdo.